Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pela primeira vez aparecendo ao vivo, não, né? Pessoalmente, né? Sem slide, sem nada, né? Resolvi gravar um vídeo diferente, né? Para fazer a análise semanal dos episódios de The Last of Us. Como terminou a temporada, eu falei, vou fazer uma análise da série em si e das expectativas para as próximas temporadas, que vão ter mais de uma temporada, já confirmado pelo Neil Druckmann e pelo Greg Mazin, né, que eles vão fazer mais de uma temporada. Não tem como. Realmente, quem já jogou o jogo, é um jogo muito longo, né, com histórias muito aprofundadas. É uma obra de arte que ali cabe fácil ali 2, 3 temporadas, muito fáceis. Mas vamos começar a falar da série em si, cara. A série em si foi, para mim, a melhor adaptação de videogame até hoje. Fala em adaptação mesmo. Conseguiu adaptar, conseguiu botar a essência da história dentro do, de uma outra mídia, que no caso é a TV. A HBO conseguiu respeitar, né? O envolvimento do Neil Druckmann foi muito importante. Ele dirigiu vários episódios também, ele escreveu vários episódios, né? Muitos dos episódios ele mesmo alterou, porque ele não tinha a ideia na época e passou a ter quando ele fez a série. Então, eu achei sensacional a série. A série tipo, é uma das que entraram para a história. Não tem como dizer diferente, né? A gente pode, né, muita gente, já vi muita gente reclamando, não teve tanto infectado, não teve tanta ação, né? Mas a gente tem que lembrar que o jogo em si é um jogo de furtividade, ele tem muita ação, mas as histórias em si, elas não têm muita ação. Se a gente pegar as cutscenes do jogo, elas não têm muita ação, né? Elas são de relações humanas, elas são de relações humanas pós-apocalíptica, como é que iria se comportar o ser humano no modo apocalíptico, né? Já vi muita gente falar que The Walking Dead, a primeira temporada de The Walking Dead é melhor. Eu discordo plenamente, não acho The Walking Dead seja melhor, né, na primeira temporada, comparando as duas primeiras temporadas de cada série, seja melhor. The Walking Dead tem uma proposta completamente diferente, né? A proposta do The Walking Dead é mais ação, mais voltada para ação. O cara mata 100 zumbis por episódio, né? Isso é um fato, né? O Rick é o matador de zumbi. Mas a relação humana, ela fica um pouco de lado, né? Você não tem tantas visões, né, de grupos, como cada grupo vai se comportar. Você concorda com o que o grupo do Rick faz. Porque o grupo do Rick é o certo. Na série The Last of Us, já nem tanto, né? Muita gente já discorda com o que o Joey já fez no episódio final. Alerta que tem spoiler, tá? No vídeo, tá? Vai ter spoiler da série. Então, se você não assistiu, recomendo que não assista o vídeo agora. Então, ele vai ele vai ter uma decisão ali que ele vai de encontro a que muita gente acha, né? Que a Ellie deveria ser sacrificada sim para o bem maior. Já que ela é a cura, ela deveria morrer, né, para pegar ali a imunidade para que todos fossem, né, a população fosse imune, né, fizesse uma vacina para aquilo. Muitos vão concordar com o Joey. O Joey ali estava no papel de pai, né? Ele tinha perdido a Sarah, né? Se a gente lembra a cena no começo lá da temporada, no primeiro episódio, ele se refere a Sarah como Baby Girl. Ele vai se referir isso de novo, vai falar essa frase de novo quando a Ellie mata o David. Ele chama a Ellie de Baby Girl. Então você vê que ele se conectou de uma forma, né, com a Ellie, de pai e filha. Né? Ele estava ali com o pai. Ele não estava ali como um ser humano que buscava a cura. Né? Ele não estava ali como um mercenário, que era no começo lá, né? Que é o contrabandista, na verdade. Né? Como um contrabandista que era no começo da temporada. Ele não estava como
Ele já tinha mudado. Tanto que a fala final, numa conversa lá final, né, do episódio final, entre eles é isso, que é aquela fala, o tempo cura tudo. Ele falou, não foi o tempo que curou. Né? Quem curou, na verdade, foi, né, a interação dos dois. Ele viu que tinha uma segunda chance ali de ser um pai. Então, muitos vão concordar com o Joe. Acredito quem seja pai. Eu não sou pai, não tenho filho, só tenho 2 gatos maravilhosos. Né? Então, eu não consigo me colocar na situação dele, mas eu acho que se eu fosse pai, eu também tomaria essa atitude. Eu acredito que quem esteja assistindo o vídeo já pai também se comportaria igual o Joe se comportou. Né? Então, foi, cara, uma série perfeita em história, você conseguia entrar dentro da história, você conseguia ter empatia por todos os personagens, até pelos caçadores, que não tinham, como falei em outras análises, não tinha rosto, os caçadores não tinham rosto. Né? Passou a ter nessa temporada. Então foi uma série sensacional, cara, em todos os sentidos. Eu sou fã do Sopranos, né? Eu sou fã da série Família Soprano. E para mim, The Last of Us está no mesmo patamar que o Soprano. Está ali no mesmo patamar das primeiras temporadas de Game of Thrones, né? Porque as últimas já não foi tão grandiosas. E não é à toa que passou, né, em audiência House of the Dragon. Para mim, ela é maior até que House of the Dragon. Então, é a maior série que a HBO, é uma das maiores séries que a HBO já produziu. Né? Botaria em segundo, brigando ali com Game of Thrones. Né? Game of Thrones, a primeira temporada de Game of Thrones é sensacional. Né? E, para mim, ele está ali no mesmo patamar. Né? Dessas duas séries, tanto da Família Soprano quanto do Game of Thrones. A série é maravilhosa. A melhor adaptação que eu já vi de um videogame para uma outra mídia, né, no caso da TV. Aí você fala, adaptação, mas pô, a gente teve Sonic, mas Sonic não foi adaptado. Sonic criaram uma história para fazer o filme, mas eles não adaptaram a história do primeiro jogo do Sonic, né, que era um universo diferente, entendeu? Eles tiveram eu acho que eles tiveram preocupação de adaptar o anime do Sonic, que era a interação entre humanos, né, um garotinho achando o Sonic, né, vindo de outro universo, o Robotnik também vindo de outro universo. Acho que eles tiveram mais essa preocupação do que adaptar a história mesmo do Sonic. O filme do Sonic é sensacional, gosto tanto do 1 quanto do 2, eu acho o filme do Sonic sensacional. Tem a essência do Sonic ali. Só que como adaptação ele não é perfeito. Porque você não adaptou uma história. Você criou uma nova história, mas você não adaptou a história. Entende? Na minha opinião, é essa a diferença entre adaptação e criar uma nova história. A adaptação, para mim, até agora, antes do The Last of Us, que tinha sido perfeita, cara, foi Mortal Kombat, lá de trás, lá de 95, se eu não me engano, quando saiu Mortal Kombat. Porque eles adaptaram a essência do jogo. Né? O jogo é um torneio, por mais simples que seja, hoje está datado os efeitos especiais e tal, mas quem assistiu na época, quem foi no cinema, pô, ficava impressionado. Né? Eu achava sensacional aquilo. Então eles conseguiram adaptar a história do Mortal Kombat do jeito que era no videogame, eles adaptaram aquilo, né? Como Johnny Cage sendo astro de cinema, meio em derrocada, né? Liu Kang, o grande herói do jogo, né? E a Sonya Blade aquela que estava caçando o Keanu, né? Desde uma policial que estava caçando o Keanu por ter matado o seu parceiro. Então eles conseguiram fazer não lembro quanto tempo é o filme, se tem 2 horas ou 1h30, mas dentro desse espaço conseguiram adaptar melhor um jogo de videogame que não tem muita profundidade. Não tem. A gente pode falar que o Mortal Kombat é lindo, maravilhoso em todos os sentidos, mas em história a gente sabe que ele não tem muita profundidade. Né? Até o último Mortal Kombat, eu amo o último Mortal Kombat, mas ele não tem muita profundidade de história. Então eles conseguiram adaptar aquilo ali, fizeram simples,
o feijão com arroz e saiu um baita filme para a época, né? Aí vocês vão falar Detetive Pikachu. Detetive Pikachu não é uma adaptação, né? Você não vê ali o Ash, não é o Ash que está ali, não tem a Mirtz, não tem o Brock, não é uma adaptação do jogo em si, né? É uma história que foi criada em cima de um jogo, em cima de um anime muito famoso, mas não adaptado. Eles não adaptaram a história. A adaptação é o que a gente entende de adaptação é adaptar um livro do Harry Potter. Você pode ter mudanças, mas você vai ter a história, a essência vai estar ali. Do Senhor dos Anéis, você pode mudar algumas coisas, mas vai ter, a essência vai estar ali. Isso é uma adaptação. Agora, você criar uma outra história não é uma adaptação. Por isso, eu não considero, por mais que sejam maravilhosos, Sonic e Detetive Pikachu, eu não considero boas adaptações. Eles são bons filmes, é legal de assistir, mas não são boas adaptações, né? Por isso eu volto lá atrás e considero Mortal Kombat. E The Last of Us foi uma excelente adaptação. Muitas das vezes eles até colocaram falas do próprio jogo. Porque o jogo em si ele é perfeito, né? Em história. Ele é perfeito. E eles deram uma profundidade a certos personagens que eu amei. Aquela história do Bill e do Frank, pô, foi sensacional, né? Deu uma perspectiva diferente. A história do Sam e do Henry, cara, que lindo você ver aquilo. E você vê ali até aquele ponto, que é o que eu espero para a segunda. Eu estava esperando isso para a segunda temporada, mas eles já fizeram já isso na primeira, que era de você dar perspectivas diferentes às pessoas para sobreviver dentro daquele universo pós-apocalíptico. No caso do Henry. O Henry tinha, pelo seu irmão, ele trabalhava com a Feda, né? O Joey já não gostava disso, já achava ele X9. Mas ele entendeu o motivo do Henry trabalhar com a Feda. Pô, ele tem um filho. Não, tem um filho. Tem um irmão mais novo. Se a Sarah tivesse aqui, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então ele se colocou no lugar dele e viu, pô, né? Então você vê os grupos, né, quando os grupos são formados, o grupo ali dos caçadores, né, que tem a Catherine como líder, você entende o motivo das pessoas se unirem àquele grupo, né? Por que eu estou me unindo àquele grupo? Pô, aquele grupo ali tem vamos dizer, tem o mesmo pensamento que eu e vai me proteger, né? Vai me trazer uma proteção. A alternativa que eu tenho, né, de sobreviver é eu estar com esse grupo. Então, o cara se une àquele grupo, por mais que você discorde. Né? Eu discordo da Cat em vários sentidos, né? Mas eles estão sobrevivendo. Né? Eles estão tentando sobreviver ao mundo caótico. E isso é legal. Essa perspectiva ali daquele episódio, assim, do 4 e 5, né? Que foram 4 e 5, eu achei sensacional você trazer essa perspectiva. Né? Porque eu já sabia que quando chegasse no David, a gente não teria essa perspectiva. Né? Porque o David é o grande vilão, o David é o grande filho da mãe, né? Na verdade. Né? E quando você chega no David, você já vê outro tipo de perspectiva. Um cara que está se aproveitando da inocência dos outros. Que as pessoas querem sobreviver, querem estar em um grupo, precisam estar no grupo para sobreviver, e ele se aproveita disso, né? Através da fé, né? Através da inocência das pessoas, né? Utilizando a Bíblia, no caso ali, né, dele, para poder justificar os seus atos. Né? E muitos deles não sabiam que eles estavam comendo carne humana. Né? Poucas pessoas sabiam disso. E achei bem interessante fazer essa mudança, porque no jogo todos sabem que estão comendo carne humana. Né? Os canibais sabem que estão ali. E nesse não, nesse ele bota ali como um cara que é um enganador. Um cara que é um grande filho da mãe, né, que engana as pessoas para que as pessoas dependem dele. Né? Ele se acha o pastor, ele se acha o pai, né, dessas pessoas. Na verdade, ele só é um grande enganador, um grande filho da mãe. E que cena sensacional aquela lá do final da Bella Ramsey
né? Agora fugiu o nome do ator, mas o ator que fez o David foi sensacional, né? Ele tentou ali, né? Fez uma tentativa de estupro, ela conseguiu se defender e moeu a cara dele. Foi a cena maravilhosa. Bella Ramsey merece todos os prêmios possíveis que ela possa ganhar. Até brinco que ela merece até o Oscar. Eu sei que série não vai concorrer ao Oscar, mas ela merece tudo. Cara, tem que botar lá no Oscar, tem que botar lá, pô, melhor atriz de série. Bella Ramsey, porque ela destruiu em The Last of Us. E as pessoas ainda estavam duvidando dela, né? Por ela não ter semelhança física com a Ellie do jogo. Mas, cara, o que ela entregou, o que ela conseguiu passar, foi sensacional. E o Pedro Pascal, cara, Pedro Pascal, ele é sensacional. Ele, cara, sou fã do cara já desde Narcos. E, pô, passei a ser mais fã ainda em Mandalorian. E agora, então, né, cara, confesso que em Game of Thrones eu não gostava tanto. Eu não gostava do personagem dele em Game of Thrones. Muitos gostam, mas eu não gostava tanto do personagem dele. Mas em Narcos, pô, achei ele brilhante. Né? E, pô, a Mandalorian agora, né, tá arrebentando e não tem nem o que falar o que ele fez junto com o Joey. Ele conseguiu entregar a essência do Joey. Né? Enfim, essa é a análise, né, a série foi. A série foi sensacional. Muitos vão reclamar que não tem muitos infectados. Eu senti falta dos infectados? Não, não senti falta dos infectados. Para mim, foi boa no quinto episódio aparecer ali, né? Apareceu no segundo e terceiro também. Então, mas até ali em alguns lances ali do episódio do Bill, né? No que foi o terceiro episódio, né? Que ele apareceu no primeiro e no segundo e terceiro, né? Depois voltou a aparecer no quinto. Mas eu não senti falta dos infectados. Eu confesso que eu não senti falta dos infectados. Porque a essência do jogo, sempre quem joga, é a sobrevivência e é a relação humana. Mais do que você matar os infectados. Os infectados, eles trazem um outro tom. Né? Um tom de dificuldade de você matar o infectado. Né? Eu vi a análise do Borgo, né, do Érico Borgo, e concordo muito com ele quando ele fala que a dificuldade de você matar o infectado. Porque quando você está no The Walking Dead, né, que é o que eu falei mais cedo, você está no The Walking Dead, pô, o Rick mata 100 zumbis por episódio. Então você não sente a dificuldade. Pô, o cara tá no mundo zumbi, mas o cara consegue sobreviver de boa. É só ter munição, ter saber, faz uma armadilha ali e mata. No The Last of Us não é simples assim. Quem já jogou o jogo sabe como é que é matar um infectado. É difícil pra cacete, por mais soldado raso que ele seja. Entendeu? Pô, pode ser ali o pior infectado. É chato matar ele. Né? Se você não conseguir no modo furtivo, a tiro é difícil. Tem que gastar muita munição para matar um infectado, mesmo sendo soldado raso. Imagina o Baiacu. Né? O Baiacu, então, é praticamente impossível. Quem não morreu várias vezes lá na parte lá do colégio, né? Quando você encontra a primeira vez o Baiacu. Pô, morri várias vezes ali. Né? Porque é difícil, é complicado. Então, acho que essa urgência, essa dificuldade, né, de você matar, né, um infectado, eles trouxeram isso para o mundo. Não é à toa que o Joey, a Ellie, o Sam e o Henry, eles fogem. Quando ele viu o grupo lá de frente, eles fogem, eles não enfrentam o infectado. Eles tentam nem matar o infectado. Eles metem o pé. Entendeu? Porque é difícil, não é simples assim. Então, você dá isso, você instigar, vai aparecer. Uma hora aparece. Quando aparecer, vai ser para aparecer para derrubar. Não vai ser aparecer para você derrubar, o herói derrubar. Vai ser para o infectado te derrubar. Acho que essa é a grande mensagem, essa é a grande ideia, né, da série The Last of Us. E a expectativa que eu tenho para as próximas temporadas. Eu estava falando com um amigo quando a gente começou a assistir, né, o primeiro episódio.
Eu falei com um amigo, sim. E ele não jogou o 2, ele não jogou o The Last of Us 2, né? Que as pessoas perguntam, qual a diferença, né, desse The Last of Us para outras séries de sobrevivência, né? Sobre apocalipse zumbi. E eu respondi para ele, cara, a diferença é a questão de perspectiva. A questão da perspectiva. No jogo 1, você sempre vai estar na perspectiva do Joe e da Ellie. Já no jogo 2, você já não vai estar na perspectiva do Joe e da Ellie. Você vai ter um terceiro personagem, que é a Abby, e você vai ter a perspectiva dela e dos personagens que estão em volta dela. E você vai ter ainda um quarto, que é o Levi, e que é de outro grupo, e você vai entender as motivações dele. Por que, que ele gosta daquele outro grupo, por que ele quer ficar naquele outro grupo, por que, que a Abby quer ficar, né, dentro do grupo que ela está, por que, que ela gosta de estar ali. Então você vai entender a motivação de cada um. E você vai ver que não tem certo e errado. Né? Botei até uma frase uma vez que é o herói de muitos é o vilão de outros. E isso é a maior máxima de The Last of Us. Né? Em The Walking Dead, por exemplo, você não vê isso. Você sempre vê a visão do Rick, do grupo dele. Né? Eles são os heróis, eles são os mocinhos, eles acabam com o mal. Né? Vamos por assim dizer. E outras séries também, sobrevivência, sempre retratam, eles escolhem um grupo e aquele grupo e pronto. Em The Last of Us, não. Por isso que quando eu falo do quinto episódio, que para mim é um dos melhores, o melhor episódio para mim é o oitavo. O segundo melhor, para mim, é o segundo e o primeiro. Né? Que vem ali, os dois juntos ali, é o segundo e o primeiro. Né? E depois vem o sétimo, aí tem uma ordem de episódios da minha preferência. Apesar de eu achar o quinto um dos mais fracos, o quinto é o mais fraco, questão da perspectiva do Baiacu ter aparecido e ter sido muito pouco tempo de tela, né? Poderia ter sido mais tempo de tela para causar mais o terror, porque a gente esperou muito tempo para aquilo, e foi muito rápido, achei muito rápido isso. Ele mostrou, né, exatamente, né, o quinto episódio, o quarto e o quinto episódio, os dois juntos, mostraram a perspectiva dos caçadores. O que os caçadores estavam passando? Pô, eles derrubaram a Fedra sozinho, né? Tudo bem, a Catelyn era uma líder autoritária, mas as pessoas estavam seguindo ela. E por que as pessoas estavam seguindo ela? É o motivo, porque ela protegeu, porque ela derrubou a Fedra, né? E ela estava fazendo coisas, né, para o povo, por mais autoritária que ela seja. Então ali eles já trouxeram a perspectiva do 2, né? Você não vê isso no jogo 1, mas você viu isso na série. Você começou a ver essas perspectivas na série. Né? Você começou a ver a perspectiva com mais dos canibais, por mais que a gente ache o David um grande filho da mãe, e ele é o grande vilão, acho que um dos maiores vilões da série, e aí ele só apareceu um episódio, e para mim é o pior vilão da série. Não vai ter outro vilão igual, até mesmo porque na parte 2 que eles vão adaptar, a não ser que eles... vai ter spoiler do jogo agora, vou falar spoiler do jogo. Se você não jogou, só assistiu a série, volte depois e assista. Tem a parte dos cascavéis, que para mim, ali eles dão como alegoria, né? Porque, na verdade, é só para Ellie encontrar a Abby e concluir o ciclo da vingança. Né? Para mim, no jogo fica uma grande alegoria, mas como eles deram rosto para os caçadores, possivelmente eles podem dar rosto para os cascavéis. Então pode ser que a gente veja um grande vilão nos cascavéis, porque os cascavéis em si são os grandes filhos da mãe também. O jeito que eles agem com as pessoas, eles escravizam as pessoas, né? Eles torturam as pessoas. A morte das pessoas, elas morrem na beira do mar, eles botam as pessoas vivas na beira do mar em estacas e deixam lá amarradas. Né? Então, assim,
Ela não vale mais nada, bota lá numa estaca e deixa amarrada. Não gastam nem munição com a pessoa. Deixa a pessoa lá amarrada, morrer de fome, né? Um pássaro vem, arranca o olho, e por aí vai, né? A gente já sabe. Então, se eles derem um rosto para os cascavéis, pode ser que os cascavéis sejam o grande vilão da segunda temporada. Se não, se continuar a mesma toada, pode se dizer que o David vai ser o maior vilão da história que a gente vai ver e um dos maiores de todas as séries que eu já vi foi o David, mesmo aparecendo em um episódio só. Isso que é incrível, ele apareceu só em um episódio e ele foi um grande vilão, entregou uma grande história. Né? Então, praticamente é isso. Eu espero as próximas temporadas, né? Visões diferentes. A minha expectativa é que eles tratam as próximas temporadas em perspectiva diferente. Possivelmente a gente vai ver muitos episódios na visão da Ellie, mas vai ver muitos episódios na visão da Abby. A gente vai ver muitos episódios na visão do Joey. A gente vai ver muitos episódios também na visão, né, de outros personagens, devem dar lá em outros personagens, né? Então, assim, eu espero bastante, acredito que eles devam fazer, no máximo, 3 temporadas para adaptar a segunda parte, no máximo 3 temporadas, e acredito que a série vai terminar na 4ª temporada. Muita gente está pedindo o jogo 3, né? Vou falar rapidamente isso aqui, para acabar o vídeo, já está muito longo, que eu vou concordar com o Neil Druckmann. O Neil Druckmann ele fala assim, cara, eu não estou com pressa de fazer o jogo 3, né? A parte 3. Eu acho que a gente terminou muito bem a parte 2. Né? Ele até falou que tem ele está desenvolvendo alguma coisa, mas ele não pode falar o quê, né? Mas eu acredito que, tipo assim, possa ter spin-off do jogo. Mas parte 3, porque The Last of Us é muito particular em Joe e Ellie. Né? E quem já jogou a parte 2 já viu que o arco do Joe e da Ellie já fechou. Não tem mais o que fazer. Agora, você criar uma spin-off, que nem muitos estão fazendo, seria bem interessante. Né? Você criar uma spin-off para a Abby, para o Levi, né? Criar uma spin-off aí, de sair dos Estados Unidos e vão para o México, vão para o Brasil, vão para a Europa, para ver como é que está, né, essas infecções em outros países. Isso seria interessante. Mas uma parte 3 de The Last of Us acho que não precisa, na minha opinião. Acho que a gente encerrou muito bem o ciclo dos dois. Não precisaria ter uma parte 3, porque ter uma parte 3 já incutiria nos fãs, não, vão ter o retorno da Ellie, vão ter o retorno do Tommy, né? O fantasma do passado vai assombrar a Ellie, não sei o que e tal. Não precisa. Eu acho que já fechou. O Neil Druckmann falou sobre isso. Acho que esse ciclo, se eu fechar aqui, tá muito bom. Então, para ele criar uma parte 3 ou um spin-off e tal, tem que ser uma história muito boa. E ele não está com pressa disso. Então, eu acredito que a série vai ser muito influenciada, quando terminar a série, vai ser muito influenciada no que ele decidir fazer. Se ele decidir terminar na parte 2, a série vai terminar em 4 temporadas, no máximo, que eu dou para a série. Se ele decidir criar uma spin-off, né, disso, eu acredito que a série principal termine em 4 temporadas e eles vão criar uma spin-off, que nem eles estão fazendo, por exemplo, com o The Batman, que vai criar um spin-off do Pinguim, e por aí vai que aí eles vão fazendo. Tá bom? Eu acho que é isso. O vídeo foi um pouco longo, né, mas acho que falei tudo que eu gostaria de falar, dei minha opinião. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Valeu, obrigado, galera. Fui.